A paz do Senhor Jesus, pregador, pregadora, eu quero te ajudar. Você que tem o desejo de pregar a palavra de Deus, ou você que já prega a palavra de Deus, mas que sente profunda dificuldade de preparar um sermão. Eu gostaria de ajudar você nesta questão para que você possa desenvolver o ministério da pregação e que se torne um pregador eficaz e comprometido com as Sagradas Escrituras. Vamos falar neste momento sobre o sermão deve ser bíblico. Você que é pregador, você que quer pregar, entenda em primeiro lugar que o sermão, o pregador, ele precisa entender que o sermão deve ser bíblico. Você que prega, você tem que pregar a Bíblia. Foi isso que Paulo disse a Timóteo: pregue a palavra, pregues a palavra. Então o sermão, ele tem que ser um sermão bíblico. E o que é um sermão bíblico? O que significa? Vou dar uma definição aqui para vocês neste momento, que é interessante. A definição de um sermão bíblico depende da compreensão de onde está a autoridade. Então, um sermão, ele pode se definir como um sermão bíblico a partir do entendimento de onde está a autoridade daquele sermão. Então, nós vamos ver aqui a seguir três formas que alguns abordam a Bíblia em um sermão. E vamos ver qual é a forma correta, porque muitos pregadores que conhecemos e que ouvimos pregar, eles dizem que pregam as Escrituras, eles dizem que são comprometidos com a palavra, e eles usam muito o termo pregue a palavra, eles usam muito o termo, eu estou pregando Bíblia, mas o seu sermão muitas das vezes nada tem a ver com a Bíblia. Está totalmente fora da autoridade que é as Sagradas Escrituras. Então veja aqui três formas com que se abordam os sermões. Então vamos lá. A primeira forma, o sermão é diretamente deduzido da Bíblia. Então a primeira forma para você abordar as Escrituras para preparar o sermão, a primeira forma é você deduzir da Bíblia. As ideias do seu sermão são retiradas da Bíblia. Os pontos do seu sermão, eles são retirados das Sagradas Escrituras, do texto que você estudou, que você leu, que você pesquisou, e você encontrou a ideia central do texto, e a partir da ideia central você encontrou os pontos que falam sobre a ideia central, e aí você elaborou um sermão deduzido 100% das Escrituras. Esta é a primeira forma. A segunda forma que alguns abordam a Bíblia para prepararem os seus sermões o sermão é indiretamente deduzido da Bíblia. As ideias do sermão são bíblicas, mas não diretamente oriundas de um texto. Não existe um texto ali específico, um texto base, para que possa servir de fonte para a elaboração do sermão. E este é o segundo método, que já é um método um tanto quanto perigoso para aqueles que querem pregar a palavra de Deus de maneira correta. O terceiro modelo de se abordar as Escrituras para um sermão é o sermão é casualmente deduzido da Bíblia. As ideias do sermão são do pregador, que usa a Bíblia ocasionalmente para baseá-las.
Então, esta terceira forma, o pregador ele tem as suas ideias, ele tem os seus pensamentos, ele cria um sermão na sua mente, sem antes consultar as escrituras, e ele quer que o seu sermão ele seja amparado pelas escrituras, apesar de não ter extraído ele das escrituras, mas ainda assim ele usa o texto das escrituras ou busca usar textos para que confirme as suas ideias. Então, este é um trágico modelo de abordagem que você deve evitar e fugir dele. Então, dentro destes três modelos que eu apresentei agora, o modelo que o sermão é diretamente deduzido da Bíblia, a Bíblia é a fonte para todo o sermão, este é o modelo correto. O segundo modelo, o sermão é indiretamente deduzido da Bíblia, ideias do sermão são bíblicas, mas não diretamente oriundas de um texto, é deficiente este modelo de abordagem. Não o use. E o terceiro modelo, o sermão é casualmente deduzido da Bíblia. Ideias do sermão são do pregador, que usa a Bíblia ocasionalmente para baseá-las. Este modelo é perigoso porque você impõe as suas ideias à Bíblia e não a Bíblia impõe a você aquilo que ela está dizendo. É muito perigoso esse modelo. Então, aqui, observe aqui comigo, deixa eu ajeitar aqui a tela, ok? Qual destas formas melhor expressa a autoridade bíblica? Claro que pregar sermões diretamente deduzidos da Bíblia. Você lê o texto e a partir do texto você vai encontrar a ideia central, o assunto do texto, né? A gente chama isso também de ideia homilética, e a partir daí você vai ver o que o texto fala sobre este assunto, e a partir do que o texto fala sobre o assunto, você vai tirar os pontos do seu sermão para você então estruturá-lo. E este é o método correto e o método que o seu sermão será, com certeza, um sermão bíblico. Portanto, um sermão bíblico é aquele em que a Bíblia é a base do sermão, onde a mensagem comunicada é diretamente deduzida do texto bíblico, tá? Então, o estudo do texto, da exposição do texto e da sua aplicação, com certeza, são fundamentais e realmente é o modelo de sermão bíblico. Eu gostaria, neste momento, de mostrar aqui os modelos de sermão bíblico que são interessantes, e aqui nós vamos, neste ponto, aqui tirar algumas conclusões, ou por que não dizer, também esclarecer algumas questões importantes. Primeiro, a questão da pregação expositiva, a exposição das escrituras. Nós temos dois modelos básicos de sermão bíblico. Nós temos dois modelos básicos de sermão bíblico que são os mais usados, apesar de existirem outros, mas estes são os mais usados. Primeiro, o sermão bíblico em um texto. Nós chamamos o sermão bíblico em um texto. Você pega um texto em particular, você lê o texto, você estuda o texto, você estrutura o seu sermão de acordo com o texto, de acordo com o assunto do texto, com a ideia central do texto, e dali você vai achar a ideia central do texto e você vai ver o que o texto fala sobre o seu assunto ou ideia central, que é a mesma coisa, ou ideia homilética. Nós chamamos na homilética de ideia homilética. Então, a partir daí, você constrói o seu sermão em um texto somente. Então, este texto é a base. Então, nós chamamos de sermão expositivo. Você vai expor um texto. Agora, existe o sermão bíblico em um tema.
Por exemplo, você vai pregar sobre santidade. É o seu tema. E você vai escolher 2, 3 textos das Escrituras ou mais, e você vai desenvolver o seu sermão de acordo com aqueles textos. Então você vai expor os pontos do seu sermão, serão as ideias daqueles textos que falam sobre santidade. Então você vai selecionar os textos, estudar os textos, entender o que os textos estão dizendo, e então você vai estar ministrando um sermão sobre santidade, que é fundamentado a partir de 2, 3, 4 textos ou 5 das Sagradas Escrituras, e este é o sermão temático. Agora, tanto o sermão que nós chamamos de expositivo e o sermão temático, ambos, num conceito geral, eles são expositivos. Por quê? No sermão expositivo que nós chamamos, a gente acha que o sermão expositivo, porque a gente trabalha um texto e explica este texto, contextualiza e aplica este texto à igreja. Da mesma forma, o sermão temático, a gente vai expor os textos ali e contextualizá-los e aplicá-los à igreja. Então, tanto o sermão que nós chamamos de expositivo quanto o sermão temático, eles são todos expositivos, mas, claro, que com uma metodologia diferente, porque na primeira metodologia, né, a gente vai usar um texto. Na segunda, nós vamos usar mais de um texto, que é o sermão temático, tá? Então, esses são os principais. Existem outros modelos que eu não vou me deter aqui, mas nós vamos simplesmente mencionar aqui o sermão narrativo, o sermão biográfico, o sermão teológico, não comentarei, mas são outros modelos que pouco nós usamos. Agora, eu gostaria de falar sobre aqui o final, que eu gostaria de fazer aqui o exercício com você, que é um pregador que Deus vai estar usando poderosamente, ou já está usando. Eu gostaria de fazer um exercício com você no seguinte ponto: analise estes sermões abaixo e diga se eles podem ou não podem ser chamados de sermão bíblico. Vamos ver abaixo se estes sermões que eu vou apresentar agora, eles são bíblicos ou eles não são bíblicos. Vamos lá. Eu tenho o primeiro esboço aqui, é um esboço básico, ele não está ainda preparado 100%, é só tá o esqueleto, o básico do básico, mas aqui você já consegue definir se este sermão ele é um sermão bíblico ou não. O tema deste primeiro esboço é o seguinte: você de repente foi convidado para pregar em um culto que fala sobre o assunto é família. Então você tem o tema, os valores do devocional em família. Então você tem este tema e você vai trabalhar este tema no seu sermão. Os valores do devocional em família. Você já imaginou você pregar um sermão com este tema? Os valores do devocional em família. E aí você vai desenvolver os pontos. O sermão, vocês sabem que existem alguns pontos interessantes no sermão, que inicia pela introdução, aí depois vem o corpo do sermão e em seguida a conclusão. Então aqui nós temos os valores do devocional em família. Aí, em primeiro lugar, você colocaria: é importante para unir a família. O devocional em família, em primeiro lugar, é importante para unir a família. Muito legal. Segundo, é importante para instruir a família. Muito interessante. É importante para proteger a família. Muito legal esse sermão.
Mas observe aqui que não existe um texto bíblico e parece-me que este sermão ele é criado somente da ideia do pregador, da mente do pregador, e não das escrituras. Não há menção de texto bíblico, né? Neste sermão as ideias não são diretamente deduzidas da Bíblia. Este sermão não é bíblico. Vocês observaram? Este sermão ele não é bíblico. Olha, não tem nada de construção dele que esteja sendo fundamentada em um texto bíblico. Então tem muitas pessoas que criam da mente sermões assim, que para quem entende, sabe que nada tem a ver com a Bíblia. Segundo, vamos aqui ao segundo exemplo. É o esboço 2, tema Princípios para uma Família Saudável. Observe aqui o texto, nós vamos usar um texto agora, no primeiro não tinha texto, foi uma criação da mente, mas agora neste segundo exemplo nós temos um texto. E observe que neste texto nós temos Mateus capítulo 7, versículos 24 e 27, o tema é Princípios para uma Família Saudável. Então, é muito interessante o tema, princípios. Imagine você pregar num evento para família e você pregar princípios para uma família saudável. Aí usar o texto, Mateus 7, 24 ao 27, que fala sobre a construção de casas. E aí, olha só, você tem o texto, agora você vai desenvolver os pontos. Observe, o primeiro ponto, esteja atento aos perigos ao redor. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, dê atenção especial aos fundamentos. Terceiro ponto, se prepare para a variedade de desafios. Nós tivemos o texto, nós tivemos aqui o tema. Agora observe que quando nós observamos os pontos, esteja atento aos perigos ao redor. Observe que o texto não nos dá essa informação. Segundo, dê atenção especial aos fundamentos. Se prepare para a variedade de desafios. Apesar do pregador ler Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, mas ele leu o texto, saiu do texto e não voltou para o texto. Então ele esqueceu do texto. Observe que o sermão tem o texto base, mas não é um sermão bíblico. E aqui no comentário, estes pontos não correspondem àquilo de fato o texto está falando. A intenção autoral, este sermão não pode ser chamado de bíblico. Então, o sermão realmente não pode ser chamado de um sermão bíblico. Agora, vamos lá. Em terceiro lugar, nós vamos agora estar falando sobre este tema, como fazer discípulos. Aí o texto é Mateus 28, 18 ao 20, e aqui neste sermão nós temos o tema, como fazer discípulo, nós temos o texto base, e aí vamos aos pontos do sermão. Obedecendo, em primeiro lugar. Segundo, batizando. Terceiro, ensinando. E quarto, confiando. Observe agora que este sermão ele tem um tema que é fundamentado no texto, é a ideia central dele. Ele tem o texto, né, que foi retirado aqui ao seu tema. E observe que as divisões do sermão são retiradas do texto. Então este sermão realmente é um sermão bíblico e é assim que você tem que pregar. Você tem que pregar fundamentado nas escrituras, né? Não é todo mundo que suporta ouvir um sermão que não está fundamentado nas escrituras e não edifica a igreja. Então aqui tem um comentário, todos os pontos são diretamente deduzidos do texto. Se este sermão ele explica e aplica o texto, então ele é um sermão bíblico. Então, o sermão bíblico é o sermão que você explica o texto, você aplica o texto ao seu auditório, à sua audiência.
Que Deus abençoe você, pregador, e quero te ajudar a você se tornar um pregador cada vez mais capacitado por Deus.